sei o valor, não tô tão atualizado não. Olha. Gente, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, pessoal online, vambora. Revisão, processo, né? Eles adiaram uma semana a prova de vocês, fazer um tapa aqui, processo. Saber processo, o cara sabe o quê? O cara sabe inquérito, tipo de ação penal, competência, prova, prisão, procedimento ordinário, sumário também sabe, procedimento do GCRIM, júri, sentença e recurso. É isso que o cara sabe, né? De repente o cara sabe também isso aqui também, ó, nulidade. Tá lá no 563. Então, uma ideia, né, gente? Nessas 3 horinhas aqui, a gente dá um tapa nisso aqui. Inquérito, ação penal, competência, só um tapa, né, gente? Falar 3 horas isso aí é praticamente impossível, né? Mas vamos embora, vamos fazer uma revisão aí com a gente, tá? O que eu vou me embasar em quê? Embasar na recorrência dele, né? Naquilo que ele fala de mais recorrente, tá? O que ele vai perguntar no inquérito policial, gente? Falar em inquérito policial, aquela historinha. Primeira coisa, delegado investiga para quê? Qual é a função do delegado? A função do delegado é conseguir o quê, gente? A tal da justa causa, que são o quê, gente? Indício de autoria e prova do quê? Da existência do fato. Então, qual é a função do delegado? Olha, a minha função é o seguinte, quando chega na minha mão o conhecimento de um crime, como é que é o nome disso? Quando chega no conhecimento da autoridade policial um crime, como é que é o nome disso? Notícia crimes, notícia crimes. Então, André, o delegado está lá na cadeira dele, ele escuta o quê? Notícia crimes. Então, ele pode perguntar, por exemplo, olha que interessante, gente. Tem a notícia crimes, olha que interessante, de cognição imediata e de cognição mediata. Olha que ele pode perguntar isso. Gente, o que é notícia crimes? O que é notícia crimes? Não confunda, gente, por exemplo, notícia crimes, eu vou botar até o lugar aqui, ó, com queixa. Fui na delegacia e prestei queixa. O que vem na tua cabeça? Porra! Eu pergunto para vocês, gente, a queixa é um ato formal ou informal? O que é queixa? Uma queixa crime, gente, dá início ao quê? Ao inquérito ou ao processo? Eu quero que você entenda que eu tenho queixa e tenho uma denúncia, não tenho? Gente, quando é que eu tenho queixa, quando é que eu tenho denúncia? Denúncia, o crime foi de ação penal? Pública. E a queixa com ação penal foi o quê, gente? Ação penal? Privada. A queixa, quem faz queixa, gente? É o vizinho da esquina ou é o advogado? Queixa. Vizinho nada, a queixa é advogado. Gente, a queixa dá início a processo. Quando você vai na delegacia e fala o seguinte, que houve um crime, você fala de formalmente ou informalmente? Gente, a notícia crimes é ato informal. Para noticiar o crime para o delegado, gente, tem que ter formalidade ou não formalidade? Eu posso falar que eu estava lá? Senhor delegado, eu estava lá, e aí ele bateu com menos força. Pode falar assim ou não pode? O delegado vai te ouvir. Vai doer, mas vai ouvir. Pô, menos força? É menos força. E o cara lá me estrupou. Porque, vai falando. Não é isso? Outra coisa que ninguém sabe, né? Mais e mais, não é isso? Eu estou feliz, mas dá um ódio isso aqui, cara. Mais é mais, pô. Mais, porém é mas. Ninguém sabe no Facebook. Ele vai me doer no Facebook. Eu paro o Facebook. Me dá, porque ele tem que estar aqui. Ele tem que estar aqui ou estar aqui sem R. Ninguém acerta essa porra. Isso o delegado escuta e fala, pô, que merda, pô, menos, falando menos. Agora é uma notícia crime. Formal ou informal? Informal. Vai dar início à investigação. Queixa, ato formal ou informal? Muito formal. Verbal ou escrito? Muito escrito. Só no GCRIM que pode ser oral. Mas escrito. Feito por quem, gente? Notícia crimes. É feito por advogado ou pelo vizinho da esquina? A notícia crimes. Notícia crimes de qualquer pessoa. Outra coisa. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Certo ou errado? Errado. O Supremo falou, a ação penal é pública. Então se mete. Marido enfia porrada na mulher, se mete aquela porra. Briga de marido e mulher, mete-se a colher agora, pela lei Maria da Penha. Mas eu pergunto, a notícia crime de ato formal ou informal? Informal. Pode falar menos? Pode. Queixa crime, formal ou informal? Muito formal. Se falar menos é capaz do juiz até interferir. Mas é escrito, tem que ser com advogado, tá claro? Agora, ele pode perguntar, tem a tal da delatio criminis. A delatio criminis, gente. Quem faz a delatio criminis? A própria
vítima. Então, quando eu chego no delegado e falo assim, senhor delegado, tá rolando uma porrada na boate tal. Eu estou fazendo uma notícia crimes. Quando eu falo, senhor delegado, eu estou aqui porque me enfiaram porrada. Estou fazendo o quê? Delácio crimes. Formal ou informal? Ensanguentado, todo informal, delácio crimes. Tem, inclusive, uma notícia crimes que a doutrina chama de apócrifa. O que é uma notícia crimes apócrifa? O que é uma coisa apócrifa? Apocrifia, sem assinatura. Gente, eu posso fazer uma notícia crimes sem dizer quem eu sou? Como é que é o nome disso? Denúncia anônima. Que não é denúncia anônima, né? É uma notícia crimes anônima. Estão me entendendo? Pode ou não pode? Tem um disco de denúncia? Tem ou não tem? Legal ou ilegal? Claro que é legal. Eu estou fazendo uma notícia crimes apócrifa. Beleza? O Tourinho, ele fala o seguinte. Gente, o próprio Estado pode tomar conhecimento do crime? Pode ou não pode? O próprio Estado, por exemplo, um fiscal de posturas, é Estado ou não é? É. O fiscal de posturas está fiscalizando um restaurante e ele descobre que dentro... Gente, se eu sou fiscal de posturas, eu pertenço ao Estado? Eu sou Estado? Sou Estado. Letra maiúscula, tá? Estado, não é Estado membro, é Estado. Eu sou governo? Sou fiscal, pô. Tô ali em nome de quem? Meu ou do governo? Do governo. Aí eu vou no restaurante para fiscalizar o restaurante. Quando eu chego no restaurante, eu vejo produtos que estão, o que, gente? Vencidos. Eu posso vender produtos vencidos, sim ou não? Essa porra é crime. Crime mesmo, de pena, prisão. Aí o cara olha, vem cá, essa mortadela aqui tá aqui, por que essa mortadela aqui? Olha, venceu em 2012. Sabe como é que é, né? Prejuízo, né? Prejuízo do nego morrendo? Tamo aí. Aí ele faz o quê? Porra, doutor, toma aqui 200 para não me denunciar. Como é que é? Quantos crimes, gente? 2. Corrupção ativa e crime contra a saúde pública. Contra as relações de consumo. O que ele faz? Meu irmão, vou para onde agora? Posso prender? Posso, mas eu vou fazer o que, gente? Vou parar? Delegacia. Fiscal é Estado? É ou não é? O delegado é Estado? É Estado avisando o Estado, sim ou não? Notícia crime de cognição imediata. É o próprio Estado avisando o Estado que deu merda. Agora, você para andar na rua, gente, pode ver um crime? Pode ou não pode? E olha lá. E matou. Caraca, meu irmão. Olha lá o cara lá. E o carro dele é placa KVX. Caraca, meu irmão. Bala lá. E olha o cadáver lá. Você pode ir no Estado ou não pode? Você é Estado ou é particular? O particular está avisando o Estado de um crime, sim ou não? Notícia crime de cognição imediata. Vocês estão me entendendo? Quando o próprio Estado, gente, Estado, letra maiúscula, desculpa, vou mudar o nome. Quando o próprio governo toma conhecimento de crimes e ele, entre aspas, denuncia, o governo denuncia ou faz notícia crimes? Fala direito, professor. Quando o próprio Estado dá início às investigações, é notícia crime de cognição imediata. Quando o cidadão na rua comunica ao delegado, como é que é o nome disso? Imediata. Quando a própria vítima comunica, delácio crimes. E quando eu comunico, falo assim, tô comunicando, mas não sei quem sou. Apócrifa. E esta porra não tem nada a ver com queixa. Fui na delegacia e prestei queixa. O que eu falo para essa pessoa? Preste e estude. Um pouco mais. Porque na delegacia não se faz queixa. Quando eu faço queixa, estou dando início ao quê? A processo, minha querida. Notícia crimes eu falo para quem? Para delegado. Esse cara eu falo para quem? Juiz. Não erra isso, por gentileza. Ok? Outra que pode cair. Eu quero que tenha a ideia. Tendo a ideia, ele pode perguntar o que ele quiser. Que é o seguinte. No inquérito policial, primeiro, gente, o inquérito policial, ele tem que ter ou ele pode ser dispensado? Quando é que eu vou dispensar? Quando não precisar. É porque eu já tenho o que, doutora? Justa causa. É possível que a vítima ou que terceiros já tenham um laço probatório, sim ou não? Se já tem, porra, eu vou no Ministério Público. Ou vou pro juiz, ou vou pro diabo. Mas eu não preciso investigar, por quê? Porque já tem conteúdo. Está claro? Agora tem um cadáver ali, gente, com um tiro na cabeça. Houve crime? A princípio, né? Que ele pode dar um tiro na própria cabeça. Eu sei quem fez? Não. Quem tem que fazer isso? O delegado. Agora, pode ser dispensado o inquérito? Pode ou não pode? Quando já houver o quê? Justa causa. Começou a investigar, gente. O teu cliente que está sendo investigado, ele tem uma porrada de direitos ou não tem direito nenhum?
Eu quero que você entenda, cara, que investigado não tem direito a porra nenhuma. Investigado é investigado. Quem é o cara que tem direito pra cacete? O réu. Porque já começou o quê? Processo. Entenderam? Enquanto estiver na fase investigatória, o que você fala pro teu cliente? Meu cliente, pelo amor de Deus, a gente não pode fazer porra nenhuma. Primeiro, o inquérito policial, ele é público ou ele é sigiloso? Muito sigiloso. Além disso, gente, existe a presença do contraditório no inquérito policial, sim ou não? Inquérito policial, gente, não tem contraditório. É no curso do processo. Mas para o seu cliente chega no testemunho e fala assim, doutor, pelo amor de Deus, eu estou desesperado. Estou sendo investigado. O que você fala para ele? Ué, e aí, o que eu tenho a ver com isso? Está sendo investigado, meu querido? É você. Mas estou te contratando para você me ajudar. Ah, obrigado. E é o dinheiro mais mole que você ganha pelo seguinte, porque o teu cliente é sujeito de direitos ou objeto de investigações? Objeto. Aí você fala do seu cliente o seguinte, você não vai falar isso para ele. Querido, já me paga. Mas você vai falar para ele o seguinte, o A e B. Ah, eu tô sendo investigado. Porra, matei. Se descobrir, tô ferrado. Sim, se descobrir. Depende de mim ou do delegado? Eu, como advogado, depende de porra nenhuma. Eu posso obstaculizar a investigação do delegado? Se fizer crime, vou ser preso. Então não faça. Mas por que eu vou encontrar o advogado no inquérito? Porque você é um cara precavido, você vai acompanhar um inquérito, só que tem um detalhe. Sabe quais são os dois únicos direitos que ele tem? Primeiro, preservação da sua o quê? Dignidade e o único, gente, permanecer em... Cala a boca. Não fala isso pro teu cliente não, tá? Que você está sendo pago para que ele faça o que, gente? Cala a boca. Que é o único direito que ele tem. De resto, ele é sujeito de direitos ou objeto de investigações? Das investigações. Você, quando é advogado dele e vai com ele lá na delegacia, você vai querer na delegacia para quê? Para mandar ele calar a boca. Para preservação da sua dignidade. Porque no inquérito, gente, o que pior que pode acontecer? Pior que pode ser indiciado, ótimo, alguém falou bonito. Porque a merda que quando ele é indiciado, gente, delegado investiga um fato ou uma pessoa? Olha que interessante. O inquérito policial é instaurado, gente, para investigar o que é? Um fato. Quem cometeu o crime? Estou investigando para isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Delegado investiga para saber quem é o autor. Quando o delegado desconfia quem é o autor, o que ele faz? Indicia. E a merda do indiciamento é o seguinte, gente, que quando ele indicia, o que vem depois, que é a merda? Uma prisão preventiva. Aí você entra assim. Para ter prisão preventiva, tem que ter juízo ou não tem? Opa! Então o advogado está na parada. Estão me entendendo? Eu quero que você tenha essa visão. Inquérito policial tem contraditório? Olha só, processo é público? Artigo 93, inciso 9 da Constituição. Processo é público? Processo! Inquérito é processo ou é procedimento? Também é escondido essa merda. Sigiloso, artigo 20. Professor, uma vez eu não falei assim, pô, professor, eu não concordo não. Pô, então lê, cara. Só lê. Aí leu, realmente o 20 é sigiloso. Ué. Não sei se eu conversei com vocês aqui, eu acho que eu falei, né, improbidade administrativa. Gente, quem comete improbidade administrativa é só doloso, também é culposo. Quem vacila e dá prejuízo é improbidade. Não é só quem quer sacanear, não. Quem comete improbidade não é quem só rouba, não. É quem se deixa roubar. Não sabia. Ah, não sabe? Tá presa. Filha da puta. Tá na lei. Sigiloso. O processo é público. Processo é público. Quando houver processo, o teu cliente é objeto de investigações ou sujeito de direitos? Processo, ele é o quê? Porrada de direito. Investigado, porrada de direito ou direito nenhum? Só objeto de investigações. Réu tem quantos direitos? 1, 2 ou 200? 200. E quando ele é investigado? 2. Quais são os 2? Preserva a minha imagem e minha dignidade e meu direito de permanecer em... Acabou. Então por que eu ganho dinheiro no inquérito? Graças a Deus que está na tabela da OAB. Então eu estou ganhando o teu. Mas manda ele ficar calado, em silêncio. Agora, no curso do inquérito, alguém falou bonito, quando ele é o principal suspeito, o que o delegado faz? Indiciar é meter o dedo, é tu. Quando ele fala que é tu, o que vem logo depois? Prende esse puto para não fazer mais merda. Aí é uma prisão que é... Gente, eu falo isso em aula direto. Teve a decisão do Supremo agora. Eu falo para todo mundo. Para prender alguém, tem que ter fundamentação idônea. Pô, cara, é maneiro tu ver isso na decisão do STF. Exatamente as palavras que eu falo. Desculpa. Eu falava o seguinte, a prisão de uma pessoa não pode ser fundamentada no Ctrl-C, Ctrl-V. O que é Ctrl-C, Ctrl-V? Recortar, colar.
Pô, desculpa falar assim, que eu fiquei um pouco... Não sou eu que inventei isso, foi eu que inventei isso. Mas foi exatamente o que o ministro Marco Aurélio e Mar Fernandes falaram. Mandaram soltar o cara, porque o juiz utilizou... Qual foi o fundamento jurídico do juiz de primeiro grau que mandou prender? Ctrl-C, Ctrl-V. O que o juiz faz? O juiz já tem, gente, uma decisão de prisão dele? Tem ou não tem? Aí vem esse cara aqui preso preventivamente. O que eu faço? Ctrl-C, Ctrl-V. Só muda o quê? O nome. Vai para a cela. Sabe o que falou o ministro Mar Fernandes? É lamentável que juízes tratam vidas e liberdades como se fossem papéis. Puta que pariu. Vem o cara preso, Ctrl-C, Ctrl-V, manda prender. Vem o outro, e fica fazendo essa porra. Prende. Ah, o defensor público se vire para mandar soltar. O Supremo mandou soltar uma porrada de gente, só todo mundo. Por quê? Porque o cara é vagabundo, porque o Supremo é complacente ou porque o juiz é preguiçoso? Ctrl-C, Ctrl-V. Maneiro isso. Tá? Então eu tenho essas regrinhas aqui. O que eu tenho que saber no inquérito, gente? Objeto de investigações. Tem contraditório? Gente, o investigado pode ser investigado, interrogado, perguntado sem advogado? Pode, porque ele não é sujeito de direito. Pode ser processado sem advogado? Você tá louco. Tá claro? Agora se liga. O delegado, o inquérito, quando é concluído, o delegado faz um relatório? Faz ou não faz? Relatório. Gente, desculpe. Quais são as duas conclusões que o delegado pode ter? Sim e não, né? Sim e não. Ó, consegui as paradas, não consegui. Eu quero que você entenda que o inquérito... Ó, duas perguntas. O inquérito, quando ele é concluído, ele é enviado para quem? Artigo 23. É mandado para o juiz. Está no 23. Aí o juiz pega, analisa se o inquérito está dentro da legalidade e está dentro do quê, gente? Dentro do prazo. Dentro do prazo e na legalidade, ele manda para quem agora? Para quem me dê início ao quê? Duvido que acede de acordo com o quadro. Dá início a ação penal. Denúncia que vai dar início a ação penal. Inquérito policial, matei. Outra coisa. Já ouviu falar nessa tal da rebus, sic, stantibus? Já ouviu falar nisso aqui? Cláusula rebus? O que é cláusula rebus, sic, stantibus? O fato muda, a decisão o que é? Muda junto. Acho que rebus é que é? Tal qual as coisas são. Que é o seguinte, existem decisões que o juiz, desculpe o pleonasmo, decide, mas o fato pode mudar? Pode ou não pode? Vou me meter na matéria do Poiares. Ação de alimentos, gente. A mulher se separa do cara, o cara ganha X, vai pedir alimentos. Quanto é que fica mais ou menos? Se tiver contra-cheque? Um filho, 20, 25, 30, 2 filhos, 35, chega a 40, 50 vai explodir se tiver 4 filhos. Não pode passar nisso, senão o cara perde dignidade. O juiz fixa ou não fixa? Ele vai fixar 50%, 40% daquilo que ele ganha. Fixou ou não fixou? Transitou ou não transitou em julgado? Sentenciou. O cara ganha 10 mil, fixou em 40%, todo mês ele deposita quanto? 4 mil. É uma matemática simples ou não é? Transitou em julgado? Saí da audiência. Saí da audiência, vou para onde? Vou me benzer primeiro, né? Graças a Deus. Isso, sentenciou, graças a Deus. Depois eu vou, de repente, ali na rua Buenos Aires, na 4x4. Isso, tomo mais uma benzida. Aí sai e vou para onde? Vou para uma casa lotérica. Engraçado, eu me separei no dia do estando 12. De maio é 5. De 2015. A hora era 22 horas e 43 minutos. E eu, sei lá, eu tô afim de pensar no 1 também. O que vem na cabeça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joguei. Pimba! Na cabeça. É isso? Vem 1 bilhão na tua conta. Cara, peguei um taxista esse domingo. Beijo pra você. Nunca me diverti tanto na minha vida. Eu demorei 22 minutos para sair do Leme até o Belmonte de Copacabana. Ele deu uma aula para mim. Ele falou assim, olha, problema do país, eu sei qual é o problema do país. O que eu falei para ele? Por favor, fale mais. Era o Enem, né? A rua estava vazia. Eu falei, pô, a rua está vazia pelo Enem. Disse, não. É pelo governo. Eu falei, opa, fale mais. Vai falando. Primeiro, foram depositados 16 bilhões na conta do Eduardo Cunha. Eu falei, querido, B de bilhão? É, 6 bilhões. Sabe o que está fazendo, gente, Eduardo Cunha?
Eduardo Cunha foi para a Suíça para pegar esses 16 bilhões e investir tudo em pedras preciosas e ouro. E está pegando todos esses ouros e pedras preciosas e mandando para o Japão. Eu falei, por que Japão? Porque Japão é longe. E está mandando como? Ah, então ele leva para o navio? É. Ah, são iates? Eu falei assim, não, iates não. São barcos velozes. Então o Eduardo Cunha está pegando ouro, está comprando tudo, esses 16 bilhões em ouro e pedras preciosas, botando em barcos velozes e levando para o Japão, porque o Japão é muito longe do Brasil. Aí eu falei para ele, e algum está trazendo de volta para o Brasil. Eu falei, cara, se ele roubou dinheiro no Brasil e mandou para a Suíça, o que ele quer trazer de volta para o Brasil? Não, isso é problema dele. Eu falei, cara, o cara é sinistro. O cara desmantelou toda a investigação da Polícia Federal. Eu falei, cara, você é F. Foram os 22 minutos muito esclarecedores na minha vida. Leme Belmonte nunca foi tão maneiro. E o cara falando um montão de coisa. Mó barato. Eu sabia tudo. Mas que eu estou falando isso? Estou falando o seguinte, se eu acerto na Mega Sena, ganhei 1 bilhão. Primeiro, o que a mãe dos meus filhos vai fazer? Opa! Shhh. Não é isso? Ela vai fazer o seguinte, ó, vou pedir o que, gente? Revisão de alimentos. Pode? Pode. Não pode. Pelo seguinte, gente, se o juiz fixou em 4 mil, era 40% daquilo que eu ganhava naquela hora. 1 bilhão, meu querido, na conta, na pior conta que vai te dar, vai me dar aí, não sei fazer essa conta não, nem quero fazer, mas vai me dar aí pelo menos aí uns 10 milhões por mês. Ela vai passar a receber quanto, gente? 40% dos 10 milhões. Mudou? Não, não mudou. O alimento é para a mulher ou para o filho? Para o filho. E o padrão de vida do filho é o mesmo padrão que teria se tivesse casado. O quê? Junto com o Eduardo Cunha. Compro tudo em ouro e pedra preciosa e vou pro Japão. Acabou. Pô, que desgraça. Comunique com a mulher. Casado. Vê se vocês são malandros. Casei. Comunhão parcial de bens. Na constância do casamento, acerta a Mega Sena. Comunica com a mulher? Não. Só se comunica. Bens adquiridos, o que é? A título gratuito, não se comunica. Recebeu herança, não se comunica. Jogou na Mega Sena, não se comunica. Mega Sena, Mega Sena. Beleza? Vamos voltar aqui. O que eu estou querendo dizer para você, gente? Se tem alimentos e a minha renda muda, pode mudar a sentença? Pode ou não pode? Mesma coisa quando o juiz determina o arquivamento do inquérito policial. Se o delegado pediu o arquivamento e o juiz arquivou, significa dizer que não tem o que, gente? Justa causa. Se no futuro surgirem indícios, pode ser desarquivado? Pode ou não pode? Pode. Quantas vezes eu posso arquivar e quantas vezes eu posso desarquivar? Quantas vezes forem necessárias. Como é que é o nome disso? Rebus sic stantibus. Já vou dar outro exemplo. Eu posso decretar prisão preventiva? Posso ou não posso? É porque tem disso que o malandro vai fazer o quê? Vazar. Como é que fala? Os pressupostos sumirem, posso soltar? Posso ou não posso? E se voltarem, posso prender? E se sumirem de novo, posso soltar? Quantas vezes eu prendo, quantas vezes eu solto? Interessa. Rebus sic stantibus. Em processo penal, prendo, solto. Arquivo, desarquivo. O nome disso é rebus sic stantibus. Beleza? Outra coisa, se fixar em 4 mil reais eu ficar pobre, eu posso estar com revisão? Posso ou não posso? Igualmente. Ganhava 10, Dilma, estou ganhando meio. Muda. É a realidade. Mudou a realidade, mudou a decisão. Beleza? Agora, olha só. Terminou o inquérito, não foi arquivado, mandou para o MP viu que tem justa causa. O que ele fez, gente? Ofereceu a denúncia. Se liga, porque se o crime for ação penal pública, vai ter oferecimento do quê? Ação penal pública vai ter o quê? Uma denúncia. Se o crime for ação penal privada, vai ter o quê, gente? Uma queixa. Está claro? Por favor, não troca esse troço. Antes e depois. Aqui, eu estou falando de uma denúncia ou de uma queixa. Se o promotor recebe os autos de inquérito e para a cabeça dele tem crime, ele oferece se ele quiser ou ele tem que oferecer? Vigora o princípio da obrigatoriedade. Gente, na ação penal pública, qual é a peça que inicia? Qual é a peça que inicia uma ação penal pública? Como é que é o nome da peça que inicia um processo numa ação penal pública? Qual é o nome da peça, gente? Denúncia, pô. Denúncia é uma peça processual, sim ou não? Quem fizer a segunda fase vai fazer denúncia? Nunca, porque quem faz denúncia? Não é você, pô.
Você faz para o promotor. O que pode cair para você? Você pode pedir para fazer uma queixa? Crime. Só para entender, gente. O homicídio ofende só quem morre ou todos nós? Então, a ação penal, ela é pública. Se você quebrar meu carro, ofende a sociedade ou só o André? Então, a ação penal, ela é privada. Se você me der um tiro e eu morrer aqui, cara, todo mundo está em risco. Se você me xinga de babaca, a única pessoa que é ofendida sou eu. Vocês, inclusive, vão rir, vou achar mal barato. Se a ação penal for privada, eu vou iniciar através de uma notícia crime ou de uma queixa? Uma queixa. Formal ou informal? Formal, por isso que ela não prova. Pra você fazer. Se a ação for pública, agora uma perguntinha. Se no inquérito houve crime de ação penal pública, o promotor oferece denúncia se ele quiser ou tem que oferecer? Então é princípio da obrigatoriedade. E se for ação penal privada? Eu tenho que oferecer a queixa ou oferecer a queixa se eu quiser? Carro é meu, a vida é minha, você não tem porra nem a ver com isso. O princípio da facultatividade. É esse o ponto. Antes de começar o processo, qual é o princípio que vigora, gente? Antes de iniciar o processo, se o promotor entender que houve crime, tem que oferecer ou não tem? Tem, porra. Não é dever funcional dele. Agora, se o crime de ação penal privada, eu sou obrigado a entrar com a queixa ou antes se eu quiser? Cara, se meu amigo que me xingar de babaca, eu sou obrigado a entrar com queixa contra ele? Não quero, cara, pô, eu não tô afim, cara. Pô, cara, pô, mandou mal, bicho. Ainda mais na sala de aula, pô, sacanagem, cara. Dessa forma que você falou? André, acho isso. Bicho, vamos fazer o seguinte, tu cometeu crime, hein? Esquece essa porra, bora. Acabou, eu não quero. A vida é minha. Ah, o professor é otário mesmo. Posso ser otário, mas não sou obrigado a denunciar. A entrar com queixa. Depois que o processo se inicia, o promotor ele pode desistir do processo? Não ir na audiência? Isso não existe isso. Significa dizer que a ação penal ela é o quê? Indisponibilidade. Ela é indisponível. Não pode desistir do processo. Pelo amor de Deus, não erra isso, gente. O Ministério Público, ele é promotor de quê? Um promotor é promotor de quê? De acusação ou de justiça? O promotor também é fiscal da lei, sim ou não? O promotor pode pedir absolvição? Deve. Quando o promotor de justiça pede absolvição, ele está promovendo o quê? Justiça. Bom, se eu denunciei, no curso do processo vi que ele é inocente, eu peço o que para o juiz? Absolve, pelo amor de Deus. O cara é inocente, pô. Ele está desistindo do processo? Nunca. Ele pode desistir? Jamais. Se a ação for privada, meu amigo me xingou, falei, pô, cara, tu é meu amigo, sangue bom pra cacete, mas porra, assim não fica não, meu irmão. Amizade é amizade, honra é honra. Queixa contra ele. Vai ter processo ou não vai? Vamos pra audiência mesmo, vamos embora, eu e tu, na porrada lá na audiência. No meio do processo, eu posso desistir ou não posso? Ah, bicho, quer saber uma coisa? Eu tava de cabeça quente. Você tava de cabeça quente, não tava? Pô, André, tava. Pô, eu também, cara. Esquece. Posso desistir ou não posso? Como é que é o nome disso? Princípio da disponibilidade. Vai cair essa porra. Vai cair. Se Deus quiser que tá em moda. O promotor é obrigado a oferecer denúncia quando há crime, sim ou não? Sim ou não? Tem que oferecer. Só que tem um detalhe. Se esse crime for crimezinho merreca, eu estou diante do que, gente? Como é que é o nome daquele crimezinho bem vagabundo? Bagatela é um princípio, né? Mas eu estou cometendo uma infração de menor potencial, o que é? De cara, vai cair para vocês. Uma infração de menor potencial ofensivo é o quê? Tá, beleza, estou dizendo o que é uma infração de menor potencial ofensivo. Todas as contravenções e todos os crimes cuja pena máxima não passa de quantos anos? 2. Já conversei com vocês, hein? Quando o cara comete uma infração de menor potencial ofensivo, significa dizer que ele cometeu o quê, gente? Ou foi uma contravenção, ou foi um crime que eu não sei qual é, mas sei que a pena não pode passar de quantos anos? 2 anos. Já de cara, tá? Não pode ser violência doméstica contra a... Se liga, porque na violência doméstica contra a mulher não se aplica o quê? G-crime. Que hipótese? Não tem hipótese. Não se aplica. Está claro? Beleza? O que significa dizer? Quando o cara comete uma infração de menor potencial ofensivo, ele vai para uma audiência, não vai? É audiência de instrução e julgamento ou é uma audiência preliminar? E na audiência preliminar eu tento o quê? A conciliação. E o promotor, gente, ele pode pedir o quê, gente? A transação penal. Vou repetir a pergunta. Responde agora bonito. Quando o promotor entende que há crime, ele tem que oferecer denúncia? Tem ou não tem? Professor, como é que é o nome desse princípio?
Princípio da? Não. Se ele oferece denúncia, antes, qual é o princípio? Obrigatoriedade. Ele é obrigado a oferecer denúncia, gente, quando há justa causa, sim ou não? Claro. Vírgula. Porém, professor, quando ele comete uma infração de menor potencial ofensivo, a lei do GCRIM fala o seguinte, ao invés de denunciar, ele pode promover o que, gente? A transação penal. Ele vai pedir uma pena alternativa, ou uma pena de quê, gente? Uma pena de multa. Vocês estão me entendendo? É a primeira. Então, eu vou repetir. Quando há crime, o promotor tem que denunciar ou não tem? Mas se o crime for de ação penal, o que é? Pública. Tem ou não tem? Tem, porra. É o princípio da obrigatoriedade. Existem duas hipóteses. Uma velhinha e uma nova. A velhinha é o seguinte. Quando ele comete um crime merrequinha, o promotor, ao invés de oferecer denúncia, ele pede o quê? A transação penal. O cara aceita, homologa e você vai para onde? Tchau. Ele cometeu crime? Teve processo? Nem teve. Condenado ou inocente? Não sei de nada, gente. Inocente também não é não, mas também não é culpado. Não teve nem processo? Ele foi absolvido? Não teve processo? Ele foi condenado? Não teve processo? A pena está extinta? Não teve processo? O mundo acabou? Não teve processo? A transação penal oferecida quando? Antes de começar o processo. Olha, André, cometi infração de menor potencial ofensivo, fui na audiência preliminar. Gente, se a audiência preliminar é porque a audiência é o quê? Preliminar. Quando você está com a menina e está nas preliminares, antes ou depois de transar? Antes, né? Tudo que é preliminar é o quê? É antes. Ih, fiz uma preliminar legal, estou falando de transar. Mesma coisa que a audiência. A audiência preliminar é antes do quê? Processo. Aí lá na preliminar, que não tem processo, não tem porra nenhuma, o promotor me faz uma proposta e eu aceito. Assinou, homologou o que ele faz? Tchau. E eu não sei de culpado? Não, o juiz homologa. Não. Não tem denúncia? Vai ter denúncia se tem processo? Que processo? Tem juiz. Mas para ter juiz tem que ter processo? Mas não tem processo, é antes do processo. O quem? Quem? Dois de quem? Sim, mas estão lá. Só vai ter processo, gente, se não aceitar. Ou não for cabível. Gente, a transação penal, o promotor só concede se não for beneficiado nos últimos do quê? Esse benefício, doutora, é de 5 em 5. Não vai sair fazendo merda por aí, que ele vai te dar uma vez só. Na segunda, meu irmão, vai a merda. Em 5 anos. Olha, posso ser sincero? Não fala reincidência não, porque parece que ele foi condenado, porque ele não foi. Vamos lá, beleza. Eu entendi o que você falou. Se ele reincidir, reincidir o quê? Se eu sou cliente dele. Fala isso não, hein? Tá chamando meu cliente de culpado? Vem não. Ó, qual é? Se for conciliador. Você é reincidente, não é reincidente? Não, ele não cometeu crime nenhum, doutor. Tá claro? Mas isso tudo é antes ou depois? Antes de começar o diálogo do processo. Claro. Que é a minha primeira exceção, cara. A segunda é que é maneira. Porque essa segunda, olha aqui, ó. Lei 12.850, 2013. Meu irmão, estamos juntos agora. Somos eu, ele, ela, cabeluda, sem dedo. Todo mundo junto. Estou me integrando o quê, gente? Saqueando essa porra. Uma organização criminosa. A chapa começa a esquentar. Estou descobrindo. Ai, meu Deus. Tá pegando. Eu não sou líder, porque eu tenho 10 dedos. Eu falo com o meu advogado. Advogado, olha só. Estão montando uma organização criminosa para saquear o nosso país. Nós montamos uma organização para saquear o país. O que fala meu advogado? Pô, legal. Tamo junto? Tá comigo? Tô. Ó, mas não entra agora não, que a chapa tá esquentando, que estão descobrindo a porra toda. Eu comprei a Friboi, comprei a Oi. Né? Isso tudo porque meu filho era o quê? Ele era administrador de zoológico. Ele administrava zoológico e comprou uma rede de telefones no país. Mas tudo porque ele é competente. E agora, tá pegando? Tá, companheiro. O que eu faço? Olha, veja bem, André, o que você faz nessa organização criminosa para saquear o país? Eu não sou o líder. Ah, você não é o líder, não? Não. Alguém já abriu o bico? Não.
Então, André, vai correndo agora desesperadamente e seja o primeiro a abrir o bico. Bom, vou trair meus amigos. Vai trair, meu querido, mas a princípio você vai ficar fora da cadeia e eles dentro. Mas ele foi ex-presidente. Aí, pensa um pouquinho. Aí eu vou e sou o primeiro a falar. Eu falo que eu sou inocente ou que eu sou culpado? Senhor juiz Sérgio Moro, eu sou bandido também. Só que eu não sou o líder. E o primeiro a falar fui eu. Sabe o que a lei fala, gente? O promotor, ele cometeu crime, sim ou não? Tem justa causa? Tem ou não tem? Muita. Mas a lei permite que talvez, quem sabe, o promotor pode sequer oferecer denúncia. Está na lei. Como é que é o nome disso, gente? Delação premiada. E olha que interessante, a lei nova veio e mudou de delação premiada para colaboração premiada. O cara que fala... Gente, se você é delator, isso é pejorativo ou enaltece? Delator é vagabundo, bandido. Ele é bandido duas vezes. É bandido porque roubou e bandido porque sacaneou os amigos. O que a lei falou? Tirou delação e colocou colaboração. Então hoje o cara é delator ou colaborador? Então respeito o meu cliente. Ele nem só não é reincidente, como ele é colaborador com a justiça. Mas ele é ladrão? Sério. Isso é outra parada. Existem duas hipóteses, gente. Se houver crime, se o promotor achar o seguinte, porra, tem crime, ele é obrigado a oferecer denúncia, sim ou não? Sim, mas tem dois casos que ele não oferece. Quando? Primeiro, crimezinho foi merdinha, porque foi infração de menor potencial, o quê? E o segundo, quando eu estou diante do quê? Não é qualquer hipótese, não. Numa organização criminosa, eu sou o primeiro a falar, e eu também não posso ser o quê? Líder. É só lembrar. Tem que ter 10 dedos. É só lembrar disso. Tá claro? Aí o promotor pode... Gente, tem provas contra essa pessoa? Tem ou não tem? O promotor é obrigado ou pode deixar de oferecer? Pode deixar de oferecer porque ele foi o primeiro a delatar. Tá claro? Isso da infração de menor potencial ofensivo é velhinho. Essa porra aqui é novo pra cacete. Tá em moda ou não tá? O que tu acha? Tá pra cair ou não tá? Oh, que beleza. Tá claro? Veja bem, a lei fala... olha só. Não tô dizendo que ele é obrigado não, hein? Ele vai ver qual é. Pode ou não, é isso aí. Tá claro? Processo começou, gente. Pode parar ou não pode? Sendo público, pode parar? Não. Ele vai chegar até o final. Porque a ação penal, olha o que, gente? Indisponível. Se a ação penal for privada, eu posso desistir? Posso ou não posso? Gente, eu posso desistir da ação penal? Posso ou não posso? Se eu desistir, gente, o que vai acontecer? Primeiro, gente, em que tipo de ação penal que eu posso desistir? Só na ação penal privada. Na pública não pode, por quê? Porque vigora o princípio da indisponibilidade. Não precisa falar mais nada. Se falar mais, piora. Agora, na ação penal privada, eu posso desistir? Posso ou não posso? Se eu desistir, o que o juiz faz? Puxa a orelha? Não. Ah, desistiu? Então, eu vou pegar o artigo 60 e decretar a penempção. A ação penal, ela está penempta. Está claro? Agora, como é que eu desisto? A outra, que vai cair, se Deus quiser. Se a ação penal é privada, é a vítima que promove, não é? Gente, eu desisto se eu não der andamento por quantos dias consecutivos quando for intimado? 30 dias. Gente, na ação penal privada eu sou autor? Sou ou não sou? Se o juiz me intimar para fazer alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer essa porra. E qual é o prazo que eu tenho? 30. Se não fizer, o que o juiz entende? Pô, cara, o cara é autor, porra. Intimei o cara para fazer algo. Ele não faz 30 dias? Na minha cabeça o quê? Desistiu. Desistiu? Extingue-se a punibilidade. Está claro? Ó, vamos ver se você está com raciocínio jurídico. Eu já vou entregar o ouro. Estou entregando o ouro. No GCRIM, olha que maneira. Na audiência preliminar, estou entregando o ouro. O que eu tento fazer na audiência preliminar? Uma conciliação, transação também, tá certo? Na audiência preliminar, o autor não comparece. Na audiência preliminar, o autor não comparece. O que o juiz fez? Entendeu que ele desistiu e decretou a penempção. Certo ou errado? Estou entregando o ouro. Olha que maneiro. A audiência preliminar é para quê? Conciliar. Quando você não vai na audiência preliminar para conciliar, você está desistindo ou está dizendo para o juiz que você não quer se conciliar? Eu entreguei o ouro.
for um processo normal, ação penal privada. Se for uma vara criminal comum, se o juiz te intima... Eu sou autor, tá, gente? Vamos devagar. Esquece G-crime? Tira o G-crime da cabeça. Se a ação penal é privada, é G-crime ou é vara criminal? Vara criminal. O juiz me intima para que eu compareça à audiência. Tem que comparecer ou não tem? Porra. Se eu não compareço, salvo por motivo de força maior, qual é a ideia? Você não compareceu é porque você está... Isso não é direito, isso é vida. O juiz fala, porra, o cara é autor da ação. Eu intimo o cara para comparecer à audiência. Vem todo mundo, menos o autor, ele tá de putaria. Putaria é o quê? Ele tá desistindo. Então o que eu faço? Desistência, perempção, extinção da punibilidade. O réu sai dali feliz da vida. Puta merda! Acabou o processo. Está claro? Aí o que... Entenderam? Chupeta. Agora, no G-crime, o que falou o STJ? No G-crime, foi marcada a audiência preliminar e o cara que deu porrada compareceu. E a vítima que apanhou não compareceu. O que o juiz fez? Bom, se não compareceu, é porque está desistindo. Está desistindo, extingue a punibilidade. Certo ou errado? É STJ, gente. Se a audiência preliminar é para conciliar, se o cara que é autor da ação não comparece, ele está desistindo ou está falando o seguinte, não quero me conciliar. É isso. Foi o que entendeu o STJ. Eu estou até me aprofundando demais. Eu quero que você... Olha só, gente. Se você está me entendendo, você está com raciocínio jurídico. Se não entendeu, é porque não entendeu o que eu falei. Eu quero dizer o seguinte. Se eu não compareço uma audiência, eu estou desistindo ou não estou? Pô, cara. Se você é autor e não vai, está de putaria. Agora, o que falou o STJ, se a audiência no G-crime, a primeira é para a pessoa fazer o quê? O que se faz na primeira audiência? Conciliar. Então, se eu não vou naquela audiência, eu estou desistindo, ou eu falo o seguinte, não quero me conciliar? Não quero me conciliar. E se eu não quero me conciliar, o que eu mais quero? Processo. Me entenderam? É o contrário, cara. Excelência, eu não for na audiência preliminar, porque eu não quero nem olhar para a cara desse filho da puta. Conciliar, nem pensar. Eu quero o quê, gente? Audiência só julgamento. Por isso que eu nem fui na preliminar. Por quê? Porque eu quero ir pro pau. Então não estou desistindo. Pelo contrário, eu quero processo. Entenderam? Isso é STJ puro. Entenda que eu tenho crimes de ação penal pública e ação penal o quê, gente? Pode acontecer que na ação penal privada eu morra. Gente, processo civil. Qual é a diferença da substituição processual para a sucessão processual? É uma palavrinha só. Processo civil, virei Poiares agora. O cara tinha que botar na prova, cara. O cara fala assim, doutor, qual é a diferença da sucessão processual para a substituição processual? O substituto processual... Gente, se é substituto processual, você está fazendo o quê? Não tenha medo. Você está substituindo. Porque fica fácil, cara. Quando eu falo dessa forma, fica fácil. O substituto processual, duvido que acerte, substitui o legitimado ordinário. Se eu estou substituindo o cara que é de verdade, a minha legitimidade é o quê, gente? Extraordinário. Se o substituto processual substitui o legitimado ordinário, significa dizer que eu sou legitimado o quê? Extraordinário. Exemplo, mãe pedindo alimento para o filho. Desculpa, já entreguei o ouro. A mãe pede alimentos quando? Quando é que a mãe pede alimentos? Quando é que a mãe entra com o processo para pedir alimentos? Nunca. Quem pede alimentos não é a mãe. Quem pede? É o moleque. Só que o moleque tem que ser o que, gente? Representado. A mãe é representante. É diferente da sucessão processual. A sucessão processual, gente, são legitimados o quê? Ordinários. Virei Poiares. Se meu pai está entrando com ação de cobrança em face de alguém e ele morre, quem é que entra no processo para continuar o processo de cobrança? Andrezão, quero esse dinheiro do meu pai. Morreu. Pô, daqui a muitos anos. Eu sou legitimado extraordinário ou ordinário? Ordinário. Eu só seria extraordinário se você for kardecista, né? Morreu, mas ele continua entre nós. Não, essa porra. Entendeu? Eu não sou velho não, tá, gente? Mas tá marcando encontro o pessoal do clube lá, sexta agora. E teve um cara que morreu de leucemia. Eu mandei uma brincadeira, disse, ó, vai todo mundo, inclusive vai o cara tal. Tá vendo que espírito, Pondé, não brinca assim não. E, cara, tá me criticando ou tá com medo? Disse, Pondé, eu tô com medo. Ele falou, pô, não fala esse nome dele não, que eu tenho medo, que ele vai aparecer aqui e tal. Ah, porra, meu irmão. Pode brincar no WhatsApp que vai aparecer o cara também?
Pior que se aparecer para puxar o pé, né? Tá claro? Mesma coisa aqui, cara. Aí você tem que lembrar o seguinte. Se o crime de ação penal privada, quem vai dar início ao processo? A vítima, não é isso? A vítima é legitimada o que, gente? O ordinário. Agora, se a vítima morre, se o autor morre, o processo segue ou para? Vai seguir. E quem é que vai seguir? Os sucessores. Mas não fala sucessor, não. Tá certo. Eu prefiro que você fale agora o CAD, fale errado. Porque te ajuda na prova. Quem são esses sucessores? É o CAD. É na ordem. Quem é chamado? Em que ordem? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Que são os seus sucessores. Isso aí. Tá claro? E não esquece, esses caras têm um prazo para continuar o processo. Qual é o prazo deles? 60. Se não continuar esses 60 dias, o que o juiz fala? Dei 60 dias, não continuaram, então eles o que, gente? Eles? Esquece. Está claro? Então já sabe, gente, olha só. Na ação penal pública, o promotor pode desistir? Sim ou não? E se o promotor morrer? Princípio da indivisibilidade. É o promotor como pessoa ou é o órgão? Então sai o cara e entra outro. Não muda porra nenhuma. A cabeça muda. Não, é o órgão que pensa. Não é o cara. Beleza? Agora, se a ação penal é privada, o querelante pode desistir? Pode ou não pode? Como é que ele desiste? Primeiro, não comparece ao mato que ele tem que comparecer. No caso da audiência. Segundo, não dá andamento o que, gente? Em 30 dias. Terceiro, o malandro está vivinho, o malandro morre. O que o juiz faz? Morreu? CAD na parada. Intima o CAD. Por que tem que ser CAD? Primeiro intima a mulher do cara. Não tem mulher? Os pais. Pai. Não tem pai? Avô. Não tem. Filho. Neto. Não tem. Irmão. Não tem. Infelizmente, forte abraço. Agora, se ele é casado, chama o cônjuge. Se o cônjuge não vier em 60 dias, o que acontece? Um abraço. Ou então, menos raro, mais raro, é quando o cara faz as alegações finais, gente, que é aquela sustentação oral, e no final pede-se o quê? Excelência, ante tudo isso exposto, condenação, né? Aí o cara fala e esquece do quê? De pedir a condenação. Se você esquece, se vê que tem muita mitigação nisso. Se você, nas alegações finais, esquecer de pedir a condenação, a lei interpreta que você está fazendo o que com a ação penal? Desistiu. Então, pelo amor de Deus. Imagina um plenário do júri. Fala, durante 3 horas, 20, durante 2 horas, mais meia hora de réplica, mais meia hora de tréplica, fala 3 horas, todo mundo cansado. No final, você esquece o que, gente? Senhores jurados, pelo amor de Deus, trate-se de uma pessoa santa. Absolva. Se esquecer esta merda, não há pedido de absolvição. Olha que merda. É que eu vejo novamente, gente, meus alunos, pelo amor de Deus, não dá vacilo nos pedidos. Pedir tem que pedir a porra toda. Na tua prova de segunda fase comigo, eu quero ver 10 pedidos. Primeiro, gente, para que o processo seja o quê? Anulado. Que o juiz é o quê? Incompetente. Depois, que ele seja o quê? Absolvido. Depois, que a pena seja o quê, gente? O crime seja desclassificado. Depois, que a pena seja reduzida. Depois, que o regime seja o regime aberto. Terceiro, o último pedido, que ele seja canonizado pelo Vaticano. Porra, são os seus pedidos, porra. A gente pedir não é pedir para ser absolvido, não. Para mim, é um dos pedidos que eu menos faço. Faço muito pouco de absolvição. Sabe por quê? Porque às vezes eu quero réu confesso. Se eu pedir absolvição vai dar merda, mas eu quero o quê, gente? Tirar um crime mais grave para o crime o quê? Mais leve. E quando o crime mais grave vai para mais leve, a pena deve ser reduzida, deve ou não deve? O regime deve ser melhor, deve ou não deve? Essa é a minha parada. Para o cara que eu confesso, cara, eu tirar o cara de um crime mais grave, mais leve, botar a pena de até 4 anos em regime aberto, ele vai para casa. Tá, na cabeça dele está absolvido ou não está? Pô, ele vai dar um beijo na tua boca. Agora, é vagabundo, mas tem o direito a regime aberto. Isso que ele quer para você na prova, tá? Saber pedir. Advogado faz petição. Petição vem de quê? De petita. Pedido, pô. Aí não pede. Manda a prova, tu não faz a porra do pedido? Não é um pedido, não. São 70. O professor fez 70 pedidos. Porque a questão é interessante, gente. O teu espelho de prova, ele tem isso aqui, ó. Ele quer isso. É tão simples isso. No espelho de prova ele quer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso que ele quer? Se você botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Um montão de merda aqui que você falou. Quanto você tira na prova?
Você falou uma coisa certa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um bando de bosta. Qual é a tua nota na peça? É gabarito. Você falou o que ele queria. Então, pelo amor de Deus, fale, mas fale inclusive o que, gente? Merda. Só não deixa de falar o que ele quer. Ah, se eu tô bolado porque eu pedi umas 4 coisas e depois inventei um montão de merda. Que maravilha. Primeiro que dessa merda eu posso enxugar e recorrer. Segundo, se você pedir uma porrada de coisa, tem coisa certa ali. Aí ele vai te dar os pontos. Entendeu? Tem que pedir loucamente, porque a vida vai ser assim. Oi? Pedir. Pedir alternativo, cumulativo, subsidiário. Não interessa. Uma vez um aluno perguntou isso. Ainda bem que eu sabia. Né? Professor, os pedidos do processo penal são cumulativos, alternativos ou subsidiários? Claro, primeiro você está querendo testar. Segundo que eu sei. Eu falei. O que é pedido cumulativo, alternativo e subsidiário? Pedido cumulativo, gente. Eu peço os dois. Pedido alternativo. Ou esse. E subsidiário? Dando esse, dá-se esse. Aí fala, mas a resposta é mais simples. Você pede o que, gente? Nem cumulativo, nem alternativo, nem subsidiário, nem pré-subsidiário, nem tudo. Pede-se tudo. Ele é tudo. Tudo. Mas o que é tudo? Tudo é tudo. Tá claro? Beleza? Agora, veja bem. Existem crimes que, apesar de ser ação penal pública, ele existe o que, gente? Que a pessoa faça o que, gente? Uma representação. Olha que interessante, tá, gente? Inclusive na minha prova, olha só. Olha que pergunta interessante. A mulher está andando na rua, olha que interessante. A mulher está andando na rua, tá? No que ela olha de rabo de olho, ela, pum, na cabeça. Cai no chão. Ela olhou de rabo de olho e viu o quê? Meu amigo ali. Está andando aqui, olhou de rabo de olho, identificou bem pela roupa, continua andando, pum, no que ela está caindo, ela ainda olha para ele ainda, cai no chão. Troço meio dramático, né? Ela acorda como, gente? Sem as vestes e com o que, gente? Sinais de violação sexual. Ela vai para a delegacia e fala assim, senhor delegado, estou aqui para fazer uma notícia crimes e uma representação contra o meu amigo ali do Esfera. Eu lembro perfeitamente como ele estava. Ele estava de calça jeans, sapato marrom, camisa tal, ele é do curso, ele senta na frente, do lado de uma loirinha aqui. Eu até sei o nome dele é José da Silva, não é não, mas eu sei perfeitamente. E ela representa, e eu digo mais, senhor delegado, eu estou com as vestes estranhas. O que o delegado faz? Vai para a ML e faz o que, gente? Exame de constatação de condição carnal. Tem que ver se a senhora foi violentada. E ela foi lá. Aí vai olhar lá, foi violentada. Ela volta. O delegado está com laudo ou não está? Houve estupro ou não houve? Vai pegar, querido. Ele vai ser investigado, ele vai ser o que, gente? Indiciado pelo crime de estupro. Ela representou contra ele. Ok? O laudo vai para análise. Quando é visto no laudo, é descoberto 712 diferentes tipos de espermas. O delegado olha para a menina, chama a menina, intima ela e fala assim, querida, como é que é a sua vida sexual? Não, nesse período eu estou um pouco relax. Dei uma relaxadinha. A senhora esteve nesses últimos 4 dias normalmente? Não, porque o esperma só fica só 4 dias, que eu consigo ver. Nos últimos 4 dias, a senhora estava com... Segunda-feira, estava com 8. Na terça, mais uns 4. Não é isso? Quarta-feira, como é dia de jogo, só 2. E quinta-feira foi o dia que eu levei a porrada. Então a senhora está me dizendo que nesses últimos, a senhora teve 14 pessoas, não é isso? Sim. Qual é a conclusão que o delegado chega? Que ela foi estuprada por quantas pessoas? 698 pessoas. Só que ela representou o que, gente? Contra ele. Aí o delegado chama. Vem cá, meu querido, vem cá. Tu deu uma estupradinha de leve, estava sozinho? Não, senhor delegado, eu vou dizer o seguinte, eu fui o quarto da fila, mas tinha um galerão atrás de mim. Quantas pessoas tinham na fila? Parecia que tinha umas 690 pessoas mesmo. O delegado investiga o seguinte, o promotor vai denunciar só contra ele, que foi quem ela representou, ou contra os 712? Tá, mas quem que ele pode denunciar? Ela representou contra quem? Ele ficou preocupado. Ela representou, gente, contra ele. Ela representou contra ele. Que ela da dramaturgia, ela olhando. Ela representou, ela falou dele. Promotor para fazer denúncia em face de quem, gente? Em face de todos.
ela não representou contra ele. Ela representou de um fato que ele realizou. Então a pessoa representa o fato. E o fato foram feitos por quantas pessoas? Posso oferecer denúncia em face dos 712. Aliás, 712 não, né? Os outros 12 ela quis mesmo. Tá claro? Isso foi objeto da minha prova. Não. Tô falando o seguinte. Ela vai representar. Fique tranquilo, cara. Isso é só um exemplo. Eu sei que você não é capaz de fazer isso. Eu sei disso, eu imagino. Tá entendendo? Eu assim espero. Eu quero dizer o seguinte, gente. Se, por exemplo, tá bom, vamos dar um exemplo. Você é roubado. Gente, isso é muito comum pelo seguinte. É muito comum que ocorre sempre a chamada autoria de reserva. O que é autoria de reserva? Vai um cara para realizar o crime e o outro fica onde? Como é que é o nome? Na contenção, não é isso? Vai tu e eu tô aqui. Se a chapa não esquentar, beleza. Se a chapa esquentar, eu tô chegando, dando tiro em todo mundo. Quantas pessoas estão roubando? 2. Mas muitas vezes a vítima só vê quantas pessoas? 1. Tá entendendo? Quero dizer o seguinte, gente. Se o promotor oferece denúncia em face de uma pessoa, e no curso do processo ele descobre que foram 2, 3, 4, 5, 10, 20, o que o promotor faz com a sua denúncia? Como é que é o nome daquele ato que o promotor enxerta alguma coisa na sua denúncia? O nome disso é aditamento. Então, 2 coisinhas que eu quero falar, gente. Quando a vítima representa contra alguém, ela está representando contra a pessoa? Não, ela está representando o fato que aquela pessoa cometeu. Se no curso do processo for descoberto que outras 20 pessoas também cometeram, o promotor já pode denunciar todos? Pode ou não pode? Pode. Isso só foi descoberto só no curso do processo. Adita no curso do processo. Entenderam? Isso. Por isso que é o exemplo que eu mais dou. A não ser que seja menor de 18, tá? Se for menor de... Gente, ó, o estupro, a ação penal é pública, condicionada à representação. Se ela for menor de 18 ou tiver vulnerável, quem é vulnerável? Quem são as 3 pessoas vulneráveis? As menores de 14, aqui não tem o quê? Discernimento e que não pode oferecer o quê? Resistência. E se a ação penal é pública, incondicionada. O resto é tudo ação penal pública condicionada à representação. Por isso que eu gosto do exemplo do estupro, porque o estupro é um exemplo claro de condicionada à representação. E se eu falar para você do roubo é ação penal o quê? Público condicionado. Não esquece essa porra. Qual é o tipo de ação penal no crime de furto? Crimes contra o patrimônio, gente, qual é o tipo de ação penal? Em regra. É pública, incondicionada. Ah, outra coisa que vai cair, é isso aqui, ó. Vai cair, ponto final. Crimes contra o patrimônio, gente, não esquece isso. Inclusive que é no simulado. Crimes contra o patrimônio, se eu estiver falando de pessoas que vítima e autor foram cônjuges e ascendentes com descendente, as pessoas são o que, gente? Isentas de pena. Crimes contra o patrimônio ocorridos entre cônjuges, na constância do casamento, ou entre pai e filho, avô e neto, eles são isentos de pena. Não estou dando ideia para ninguém, pelo amor de Deus. Mulher que chega no marido ou vice-versa, marido vai tomar banho, deixa a carteira em cima da mesa, ela sorrateiramente pega o cartão de crédito, gasta no dia seguinte, bota na carteira de volta e ainda pergunta para ele onde que ele gastou aquele negócio. É crime de estelionato, gente, sim ou não? Não, é verdade. Gente, em tese é crime de estelionato. Porém, essa pessoa ela é isenta de pena. Filho furtou o carro do pai. O que o filho responde? Filho de 18 anos, claro, furta o carro do pai. Ele responde por quê, gente? Nada. Foi furto? Até foi. Mas ele é isento de pena. A não ser que o crime seja com violência, a não ser que a vítima seja maior de quê? Perdão. Que ela tenha 60 ou mais e para o estranho não aplica para ele. Então, primeiro, o estranho responde. Então, é muito comum o seguinte, estou indo para casa do meu pai. Eu sempre digo, acho que até já caiu na prova, não sei se foi na prova da OAB, mas caiu na prova. Estou indo visitar meu pai, que mora na cidade interior. No meio do caminho eu peço uma carona e dou por carona.
A Fábio não estou indo visitar meu pai. O que faz teu pai? Ah, meu pai é diretor da Petrobras. No governo Lula? Sim. Puta, tá cheio de dinheiro, tá? Tá com muito. Mas o salário dele era de 7. Mas meu pai tem uns 7 bilhões em conta. Pô, vamos roubar um dinheiro. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos, né? E é verdade, cara. Pô, vamos meter um dinheiro do teu pai, porra. Porra, tamo junto. E vou eu, junto com o cara que eu dei carona, furtar os bens do meu pai. O que acontece comigo? Nada. E pro estranho? Bem feito. Deu a ideia, se ferrou. Agora, eu quero furtar o meu pai, que foi diretor da Petrobras, ele tem 62 anos. Como é que é o nome dele? Não é Lula não, idoso. Se ele é um idoso, quem furta idoso, aplica ou não aplica? Aplica a pena. Não se aplica a isenção se a vítima for mais de 60. Perdão, 60 ou mais. Quando fala mais de 60, parece 60 fora. E além disso, roubei meu pai, aplica ou não aplica? Aliás, não é isento de pena. Ele responde porque é um crime cometido o quê? Com violência. E se liga que vai cair essa porra. Mas na segunda fase não caiu ainda. Se eu estiver falando de cônjuge, mas eles já estão o quê, gente? Separados. Se eu estiver falando de irmãos, e se eu estiver falando de tio com sobrinho, onde moram juntos, a ação penal depende do quê? De representação. Me faz o favor que você não esquece mais. Primeiro, pai com filho, marido e mulher casado, se há um crime sem violência contra o patrimônio, ele responde pelo crime, sim ou não? Aliás, eu estou falando errado. Ele responde pelo crime, só que ele vai ser isento de pena. E se o irmão furta o irmão? Responde ou não responde? Só vai responder se o irmão quer representar. E marido com mulher já separados, judicialmente? Não, estou dizendo para divórcio, mas também já acabou já. O divórcio direto agora, 2 anos, e o divórcio... Ai, meu Deus. Divórcio direto não tem mais prazo, e o conversão tem que esperar 1 ano, não é isso? Pô, vocês sabem mais do que eu, pô, não vê essa porra um tempão? Que antes do direto tinha que ser 2 e o... É isso mesmo, né? Tá na Constituição, mudou a Constituição hoje. Dignidade da pessoa humana, nas dívidas lá de filho. É isso mesmo. Mas entenda, marido e mulher separados, eu pergunto para você, gente, de ela me furtar, eu posso processá-la? Ela pode ser processada? Pode ou não pode? Só vai ser se eu representar irmão com irmão e tio e sobrinha, desde que eles o que, gente? Morem juntos. Tá claro? Por gentileza, não esquece. Mas isso vale para que tipo de crime, gente? Crimes contra o? Só crimes contra o patrimônio. Tá? Então, normalmente vai botar estelionato, furto, dano. É isso. Pai ficou puto com o filho. Olha que exemplo legal, cara. O pai nega que o filho de 19 anos vá para uma festa. Pai, participa para a festinha? Não vai, filho. Você não vai para a festa que sou seu pai. Pô, pai, mas eu estou trabalhando já, tá certo que sou estagiário, estou ganhando muito, mas, porra, eu quero ir na festa. Filhão, enquanto você estiver na minha casa, você não vai. O filho puto com o pai faz o quê? Pega um pedaço de pau, explode o carro do pai. É dano ou não é? Com ou sem violência contra o pai? Sem. Responde pelo crime? Não. Entenderam? Olha que exemplo bacana. Ok? Beleza? Competência. Competência é o seguinte. Que ele pode perguntar... Sim, o que ele vai perguntar de competência? Os crimes podem ter sido cometidos em locais, bom, conhecidos, desconhecidos, ou em local que é? Incerto. Concorda comigo ou não concorda? Vou dar 2 exemplos. O cara rouba a pessoa aqui embaixo. Botou a mão na cabeça aqui embaixo e levou a carteira da pessoa. É conhecido, desconhecido ou incerto? Conhecido, né? Se o crime é no local conhecido, gente, vai ser realizado no local onde houver o quê, gente? A sua consumação. Isso, me desculpe, não precisa explicar muito. Se o crime se consumou aqui, vai ser aqui, porra. Tão simples. Agora, entenda que o local pode ser desconhecido ou incerto. Olha que interessante. Se você for furtado, voltando agora para a tua casa, que você mora em Niterói, vai pegar a barca, talvez. Pegando a barca, gente, você é furtado no caminho da barca.
Um exemplo que eu sempre dou em sala de aula. Você se senta na barca, vai lá aquele balançozinho, dorme, quando acorda sem a carteira. Eu pergunto, você foi furtado no Rio ou em Niterói? Complicou. O local é desconhecido ou é incerto? É incerto, porque foi o Rio ou Niterói. O crime pode ter sido cometido em Caxias? Impossível. A barca passou em Caxias e voltou? Então a barca ou estava no Rio ou estava em Niterói. Então o local é o que, gente? O local é incerto. Se o local é incerto, gente, qual é o critério? Onde é que vai ser julgado? O critério é o critério da prevenção. Se você for assaltado nas barcas indo para Niterói, o teu processo vai ser distribuído aonde? Eu não faço a menor ideia. Tem que ver qual é o primeiro juiz que vai tomar a decisão. Se é o juiz do Rio ou é o juiz de Niterói. Qual a decisão? Não interessa. Mas o primeiro que tomar é o que vai julgar. Vocês estão me entendendo? Então eu quero que vocês entendam o seguinte. Primeiro, se o crime foi no Rio, gente, onde é que ele vai ser julgado? Ué, capital. Se o crime for na ponte de Niterói, vai ser julgado no Rio ou em Niterói? Onde for o juízo prevento. Quem é o juízo prevento? Primeiro juiz tomar uma decisão. Agora, o crime, o corpo foi encontrado na vista chinesa. Houve um corpo, para não sair da Baía de Guanabara, um corpo com um tiro na cabeça na Baía de Guanabara. Esse cara foi morto aonde? Pode ter sido morto no Rio? Em Niterói? Caxias? Minas? Austrália? Eu acho que, por que não? Gente, esse cara pode ter sido morto aonde, gente? Em qualquer? Então o lugar é incerto ou desconhecido? Agora não sei, é desconhecido. Se é desconhecido, gente, qual é o critério? O critério é o domicílio do réu. Não erra isso, por favor. É. Então não tem processo. Quando eu descobrir quem é o réu, vai ser distribuído no processo onde ele mora. Se não tem réu, também não tem processo. Não vai ter denúncia, não sei quem é. O delegado vai investigar ou não vai? E se ninguém souber quem é o autor? É vida. Enquanto não descobrir, faça assim com o braço, ó. Vida. Ocorrência. Fala bonito. O que você vai fazer? O que você vai fazer, por gentileza? Foi você a furtada? O que você vai fazer? Uma delácio crimes. Você vai no juiz ou no delegado? Você quer dar início ao processo ou à investigação? Você foi a vítima? Lesada? Então você vai fazer uma delácio crimes. Vai ser investigado lá em Niterói. Pode ser investigado também no Rio? Pode. Até porque, doutora, o mesmo cara que te furta em Niterói pode ter furtado alguém aqui antes. O que vai acontecer? Não sei. Quando concluir, o delegado vai mandar o inquérito para onde? O juiz de onde? Não sei. A cabeça dele. Quando chegar na mão do promotor, que o promotor vai ver se ele é ou não é o que, gente? Com atribuição. Se ele entender que o crime foi em Niterói, ele manda para Niterói. O Rio para o Rio. Mas ele vai ter que ser a decisão do juiz. Isso aí. Tá claro? Beleza? Agora entenda que tem um outro critério aqui. Que é o critério, gente, da natureza do quê? Da infração. E a natureza... Entenda uma coisa, gente. Quando eu falo que o crime é aqui, lá e tal, a questão é o seguinte. Existem 3 tipos de crimes que, pela sua natureza, já fica diferente. Primeiro, gente, olha só. Primeiro é você entender se um crime foi... Olha a dica que eu vou te dar agora. Se um crime foi aqui na frente, se o roubo foi aqui, em regra, vai ser jogado aonde? Ali, né? Numa vara criminal do outro lado da rua. Pessoal online. Aqui, na minha cara, aqui está o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Por isso o curso, porra, a localização, não há localização melhor do que essa. Só se fosse dentro da sala de audiência. Que já fazia, né, ao vivo ali mesmo. Porra, melhor lugar é impossível. Se o crime foi no Rio, gente, onde é que vai ser julgado? No Rio de Janeiro. Agora entenda, se por acaso se o crime foi aqui, gente, vai ser sempre aqui? Olha que interessante. Esse cara aqui foi apanhado porque estava portando R$4.000 em moedas falsas de R$100. Já vou dar a dica. Onde é que esse cara vai ser julgado? Quem emite moeda? É o Estado membro ou é a União?
Interessa a União julgar, sim ou não? Então vai ser em qual vara aqui desse TJ aqui? Que bobagem, André. Não vai ser aqui, vai ser ali. Na Justiça Federal. Então, primeiro, se for um crime estadual, ou se for um crime o que, gente? Federal. André Queiroz está andando na rua e de repente vem um carro e ele observa que esse carro está carregando uma urna eletrônica. É meu exemplo, cara. E eu decido, já que o carro está aberto, quebrar o vidro do carro e pegar uma urna eletrônica e ir embora. Onde é que esse crime vai ser julgado? Na Justiça Eleitoral. O André Queiroz, ele é major da Polícia Militar. Eita, não vou nem continuar. Se o crime for militar, vai ser julgado na Justiça o quê? Eita. Mas por que a Justiça Militar? Em razão da natureza da infração. Pô, por que quando o cara tem moeda falsa, por que quando o cara mata, por que quando o cara rouba é aqui e quando o cara tem moeda falsa é lá? Porque roubo é crime da competência da Justiça? Melhor. Olha que maneiro. O André Queiroz foi preso porque roubou na 1º de março o Banco Bradesco. Onde é que vai ser julgado? Olha o dedo. Pega o ouro. O André Queiroz roubou uma agência da Caixa Econômica Federal. Qual é o dedo? Caixa Econômica Federal. André roubou Banco Caixa Econômica Estadual. Não existe, mas é meu exemplo. Aqui. Tá claro? Federal ou estadual? Não esquece mais. A competência para julgar os crimes comuns é federal ou estadual? Sem medo, estadual. Só vai ser federal em 3 hipóteses. Quais são as 3 hipóteses? Se houver interesse de quem? Da União. O que mais? Se for um crime ocorrido a bordo de embarcações e aeronaves, ou se envolver questões o quê? Indígenas. Envolveu questão indígena, a bordo de embarcações e aeronaves, ou ofender bens, serviços ou interesse da União, o crime vai ser julgado aonde? Na Justiça? Não esquece isso, pelo amor de Deus. Desacato. André Queiroz desacatou um funcionário público. Federal ou estadual? Depende do funcionário. Se for funcionário do Estado, TJ. Erasmo Braga. Se for funcionário federal, Venezuela. Tá claro? André Queiroz sonegou tributo. André Queiroz é sonegador. Federal ou estadual? Depende do tributo. Se for tributo federal, federal. Se for tributo estadual, estadual. Entenderam? Chupeta. Muito certinho. Deixa eu passar um pouquinho. Só vai fechar aqui. Outros 2 crimes que, pela natureza, eles são diferentes. Um, você já sabe. Se esse cara cometeu um crime, mas o crime é o que, gente? Merreca. Se o crime é merreca, para onde é que ele vai? Vai para qual vara criminal daqui? Se eu cometer uma infração de menor potencial ofensivo, para qual vara criminal que vai para cá? Nenhuma vara criminal. Vai para o juizado especial criminal. Não posso botar outra aqui, até junto aqui. Dei uma muquecada na minha mulher. Vou para onde? Que ainda não foi criado em todos os estados do país. Na vara de violência doméstica. Por que vai para a vara de violência doméstica? Em razão da natureza da infração que você cometeu. E tem uma outra que é diferente. Que é tudo diferente. Tem jurado. Plenário. Significa dizer, gente, eu cometi um crime doloso contra a vida, que vai ser julgado no tribunal do júri. Então, pelo amor de Deus, gente, competência, porra. Em regra, o crime é julgado aonde? Em regra estadual. Se envolver a União. O que é coisa da União? Se envolver o quê? Índio, questão indígena. E se envolver embarcação aeronave, vai ser julgado aonde? Justiça Federal. Outra coisa, professor, com relação à natureza da infração, tem que ver se é o quê, gente? Se é um G-crime, crimezinho merreca, ou se é um crime doloso contra a vida. Ou então, se é o crime da competência da justiça especial. Quais são as 3 especiais? Eleitoral, militar e trabalhista. Tem que ver qual é, pô. Porque senão são prédios diferentes. Sei que a auditoria militar é lá embaixo, não sei se ainda é ainda. Com o Porto Maravilha deve ter levado. É aqui? Ah, vieram pra cá agora. Porque estavam lá embaixo, não estavam? Não sei, pô. Tava lá. Porra, meu irmão, você é crime militar? Você vê que agora é aqui também, né? Agora tu me quebrou, porque é aqui, mas é um... Fisicamente é no mesmo lugar, mas é um tribunal totalmente à parte, com certeza. É. Lá em cima, entendeu? Tá aqui fisicamente, mas era lá, né? É lá embaixo, lá perto da Polícia Federal. Entendeu? É diferente.
E outra que tem também, se for um crime doloso contra a vida, que vai ser distribuído para o tribunal do júri. E se o crime foi em lugar conhecido? Onde se consumou. Em lugar desconhecido? Domicílio do réu. E o lugar é incerto? Beleza? Está claro? Beleza? Só um negocinho que é o seguinte. Mas tem que falar muita coisa. Não intervalente, volta.